Bem, quanto ao cabimento do habeas corpus propriamente dito, há uma única restrição ao cabimento do habeas corpus na própria Constituição, que é a restrição da utilização do habeas corpus contra prisões disciplinares militares, no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição. Mas nós já vimos que essa restrição, até por ser restrição de uma garantia fundamental, ela tem sido interpretada restritivamente. Isto é, não cabe habeas corpus para discutir o mérito de uma prisão disciplinar militar, mas cabe o habeas corpus, mesmo contra a prisão disciplinar militar, para garantir uma análise de legalidade daquela prisão. Então, se o militar sofrer uma prisão disciplinar e esta prisão, ou a punibilidade por aquela falha disciplinar dele estiver prescrita, cabe o habeas corpus. Se a punição disciplinar imposta ao militar for uma punição interposta por quem não tinha atribuição, por exemplo, imaginar uma hipótese que seria praticamente inviável, mas enfim, um militar de menor patente impor uma punição a um militar de maior patente, estas questões, que seria aí uma incompetência, entre aspas, elas podem ser analisadas por meio do habeas corpus, embora se refiram à prisão domiciliar, a prisão disciplinar do militar, ela não diz respeito propriamente ao mérito da prisão, mas aspectos de legalidade dessa prisão. Há, não por força da Constituição, mas aí decorrência da Constituição, duas outras restrições que vocês não poderão utilizar o habeas corpus. A primeira delas é quando a pena já tiver sido cumprida. Isto não significa que não vá se poder atacar um eventual vício, mas não será por meio do habeas corpus. A matéria foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula 695, que estabelece não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Então, alguém é condenado a uma pena privativa de liberdade, transitou em julgado a condenação, esta pessoa está cumprindo a pena de liberdade e há alguma ilegalidade. Pode ser utilizado o habeas corpus. Agora, a pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade, já acabou o cumprimento da pena privativa de liberdade e já foi extinta a execução da pena daquela pessoa. Neste caso, obviamente, se a pessoa já tiver sido colocada em liberdade, se ela estiver presa depois do término do prazo de prisão, obviamente o habeas corpus será cabível. Mas se já tiver sido declarada extinta a pena, não será cabível o habeas corpus, porque o habeas corpus é um remédio para tutelar a liberdade de locomoção. Se ela já cumpriu a pena e estiver em liberdade, não há mais liberdade de locomoção a ser tutelada. E vocês poderiam questionar, bom, mas se a condenação foi ilegal, se a condenação foi injusta, isso pode ter outras repercussões para essa pessoa. E realmente pode. Para isso, então, vocês terão que utilizar a revisão criminal, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, vamos imaginar que essa pessoa foi condenada, cumpriu pena, e depois eu descubro uma ilegalidade. Neste caso, eu posso interpor a revisão criminal. E isso terá significado não só, vamos dizer assim, moral, por aquela pessoa provar que a condenação dela foi injusta, mas também, muitas vezes, significado jurídico, porque nós vamos ver na revisão criminal que ela afasta todos os efeitos da condenação. Então, nós discutimos aqui, né, Andrei? Tivemos exemplo, até, por exemplo, quando falávamos da omissão, o funcionário público que perde o cargo por causa da condenação, efeitos civis da sentença penal, reparar o dano, etc. Se a pessoa que foi condenada, mesmo depois de já ter cumprido a pena, consegue um êxito numa revisão criminal, esses efeitos secundários também serão revertidos.
Então, não é que não é possível atacar um vício de alguém que já teve um processo, uma condenação ilegal ou injusta e cumpriu a pena, simplesmente não é possível atacá-lo por habeas corpus, porque o habeas corpus se destina a tutelar a liberdade de locomoção e, nesse caso, não haverá risco à liberdade de locomoção. E pelo mesmo fundamento, é uma outra súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe habeas corpus quando a pena imposta for apenas pena de multa. A súmula 693 estabelece: não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativamente a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Não posso falar de cabeça com absoluta certeza, mas não me recordo de crimes, não sei se o Andrei se recorda, de algum crime que tenha só pena de multa cominada. Contravenções penais, há, que só tem pena de multa cominada. Então, por isso até que a parte final da súmula fala em infração penal a que seja cominada apenas a sanção pecuniária. Se eu tiver um crime que a pena é tantos anos de detenção ou reclusão e multa, cabe habeas corpus. Se eu tiver um crime que a pena seja tantos anos de reclusão ou multa, tantos anos de detenção ou multa, cabe habeas corpus. Mas se o crime for, se a infração penal tiver cominada apenas a sanção pecuniária, ou, vamos imaginar num exemplo desse que eu dei, um crime que apenas seja detenção ou multa, ou um crime que a pena seja de detenção, mas como ela foi uma pena baixa, ela foi substituída por pena de multa. Nesses casos, não será cabível o habeas corpus. Vocês estudaram em direito penal, parte geral do direito penal, que no caso da pena de multa, por uma alteração que ocorreu em 1996 no Código Penal, no caso da pena de multa, se ela não for cumprida, no caso de um inadimplemento de uma pena de multa, é possível a inscrição daquela multa como dívida de valor e ela será cobrada nos mesmos moldes da execução fiscal. Agora, até com o pacote anticrime, houve uma mudança. Pois não, Andrei? Não, era só para falar, Gustavo, dos crimes eleitorais. Lá Não tem estou ouvindo, Andrei. Não sei se sou eu. Ah, peraí. Aqui, deixa eu mudar aqui. Pois não. Não, é que nos crimes eleitorais tem vários lá que são apenados só com pena de multa. Então, estava até olhando aqui, majorar preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, como transporte, e aí é artigo 304 303 do Código Eleitoral, e lá tem vários crimes que são Desculpa, apenados Andrei, só só um com... minutinho, só para eu arrumar aqui, que eu ainda não estou ouvindo o que você está falando. Perdão. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Arthur? Tô ouvindo sim, Andrei. Ah, eu estou ouvindo. Não, acho que era eu que estava. O problema era meu, acho, Andrei, porque estava aparecendo que você estava falando aí. Agora você está me ouvindo? Acho que ele não tá ouvindo. Não. Ah, agora eu estou ouvindo. Agora, Não, eu só queria mencionar que tem crimes eleitorais, Gustavo. Desculpa, Lá Andrei, pode falar. no Código Eleitoral tem muitos crimes que realmente são só penados com pena de multa, né? Lá tem o 302, o 304, o Código Eleitoral. Você perguntou sobre crimes, né? Penados com multa. Professor, só uma pergunta. Então, o tipo penal ele pode ter a conjunção ou, né, pena de restritiva de liberdade ou multa restritiva de direitos, só que na condenação em si, se for só restritiva de direitos, não cabe o habeas corpus, é isso? Ou o tipo penal em abstrato já faz cabível o habeas corpus? Bom, vamos lá. Com relação à pena de multa, eu posso ter as duas situações, Arthur. Porque é o seguinte, a multa no Código Penal, ela pode ser uma multa prevista isoladamente, só multa. Ela pode ser uma multa prevista cumulativamente, tantos anos de detenção e multa.
E ela pode ser uma sanção, a multa pode ser uma sanção alternativa. Toda vez que o crime tiver uma pena, o crime for cometido sem violência ou grave ameaça, a pessoa for primária, e vamos imaginar que ele só tenha pena privativa de liberdade, detenção de contravenção penal não, calúnia, pena detenção de 6 meses a 2 anos, o réu primário, aí é aplicado a ele uma pena de 1 ano de detenção. Esta pena de 1 ano de detenção pode ser substituída por pena de multa. Então, nesse caso, vamos imaginar que foi aplicada a pena de multa na sentença. O réu ainda recorreu para tentar ser absolvido, por exemplo. Mas o Ministério Público se conformou com aquela pena privativa de liberdade substituída por pena de multa. E aí, o processo prosseguiu para discutir se ele vai ser absolvido ou condenado. Não dá mais para usar habeas corpus. Entendeu? Por quê? Porque ainda que lá na frente seja mantida a condenação vai ser só a pena de multa, e se ele deixar de pagar a pena de multa, ela vai ser cobrada na forma de dívida de valor. E, nesse caso, sendo cobrada como dívida de valor, ela não coloca em risco a liberdade de locomoção. Antes de 96, se você não pagasse a pena de multa, ela era convertida, né, em pena privativa de liberdade. Então, havia ameaça à liberdade de locomoção. Que é a situação hoje, Arthur, e aí eu aproveito e explico a sua pergunta, que é a situação hoje da pena restritiva de direito. Se eu deixar de cumprir uma pena restritiva de direito, ela pode ser revertida em multa. Desculpa, ela pode ser revertida em privativa de liberdade. Então, vamos continuar vamos dar um outro exemplo. A pessoa é condenada por um crime tributário. E ela é condenada por um crime tributário de sonegação de impostos, a pena de 3 anos, e esta pena de 3 anos, aí para ser substituída por restritiva de direitos, ela pode ser abaixo até de 4 anos, ela é substituída por uma pena restritiva de direitos. Só que o Ministério Público se concorda com essa pena, não apela dessa pena, e o réu apela. Nesse caso, já está imposta a pena restritiva de direitos. Mas é cabível o habeas corpus. Por quê? Porque há uma ameaça, ainda que longínqua, à liberdade de locomoção. Se essa condenação transitar em julgado, ele vai ter que cumprir a pena restritiva de direitos, e se ele deixar de cumprir a pena restritiva de direitos, essa pena poderá depois ser revertida para a pena privativa de liberdade. Então, na pena restritiva de direitos, é possível habeas corpus. Na pena de multa, não. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado. Ok, de nada, não, imagina. Apenas só para completar a informação, né? A pena restritiva de direitos no nosso sistema, ela é sempre uma pena, né, alternativa. Não tem pena restritiva de direitos combinada no tipo penal. Acho que no Código de Trânsito, em alguma lei especial tem. No Código de Trânsito, se não me engano, tem a combinação como pena restritiva de direito especial a suspensão da habilitação para dirigir veículo. Mas, por exemplo, se vocês pegarem o Código Penal, não vai ter nenhum tipo penal que vai estar lá. Pena reclusão de 2 a 5 anos e restritiva de direito ou restritiva de direito. Mas o artigo 44 do Código prevê que se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, se as circunstâncias judiciais foram favoráveis e se a pena concreta aplicada à pessoa for de até 4 anos, que essa pena pode ser substituída por restritiva de direitos. Aí é o artigo 44 que vai dizer quais são essas penas restritivas de direito. Então, nesse caso,
não tem nenhum crime que você comece o processo penal e já diga, este crime é previsto só pena restritiva de direitos, mas depois da sentença você pode ter algum caso que a única pena aplicada seja restritiva de direitos. E aí, nesse caso, ainda assim, caberá o habeas corpus. Tá bom? Também será cabível habeas corpus, né? Agora, vejam, até aproveitando isso, é claro que se vocês, né, tiverem um caso de multa, só multa, não cabe habeas corpus, vocês não impetrarão habeas corpus. Se vocês tiverem um caso de pena privativa de liberdade já extinta, não impetrarão habeas corpus, mas, por exemplo, vocês poderão impetrar um habeas corpus num caso desse de pena restritiva de direito. Essa é aquelas situações, né, mais ou menos como nós falamos em relação aos recursos, ou num caso que vocês forem impetrar um habeas corpus para questionar a legalidade de uma punição disciplinar militar, que valeria a pena fazer um item prévio do cabimento do habeas corpus, justificando o cabimento do habeas corpus. Eu me recordo uma vez que impetrei um habeas corpus num caso de punição disciplinar militar, né? E a punição disciplinar militar, nesse caso, estava prescrita. Então, eu fiz um item prévio, né, do cabimento do habeas corpus. Embora se trate de habeas corpus contra punição disciplinar militar, que era para a pessoa ficar, como era um oficial, era para ficar recolhido na corporação por X dias lá, embora se trate de pena disciplinar militar, primeiro, ela implica restrição à liberdade de locomoção, porque ele vai ter que ficar recolhido numa unidade. Segundo, não se está atacando o mérito da punição disciplinar. Ele fez ou não fez aquilo, a punição é injusta ou é justa. Está se atacando o aspecto de legalidade da punição disciplinar militar. E aí, coloquei lá alguns julgados dizendo que isso é cabível para evitar uma análise apressada, e hoje, né, muitas vezes, pelo volume de serviço, essa análise acaba sendo aí uma leitura mais dinâmica, uma corrida de olhos sobre a peça, e algum juiz ou algum assessor já pode ver aquilo e falar, opa, isso aqui é punição disciplinar militar? Não cabe. Rejeito liminarmente o habeas corpus, porque não cabe contra prisão disciplinar militar. Tá bom? A mesma coisa, eu diria para vocês, né, em relação à imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Né? Nós temos hoje medidas cautelares alternativas à prisão. É claro que se o juiz determinar a prisão cautelar de alguém e essa prisão for injusta, porque não era o caso de prisão preventiva, porque cabia medida alternativa, essa prisão for ilegal, porque o juiz era incompetente, ou porque era um crime cuja pena máxima era inferior a 4 anos, ou porque era um crime culposo, né? Ou se for o caso de ela se tornou ilícita por excesso de prazo, cabe habeas corpus e ninguém vai duvidar. É a hipótese clássica de habeas corpus. Habeas corpus contra a prisão. Mas o Código, a partir de 2011, passou a prever uma série de medidas cautelares alternativas à prisão, que nós estudamos. Algumas medidas que restringem a liberdade de locomoção de maneira muito pequena, como, por exemplo, não poder sair do país. Você tem que entregar o passaporte, não pode sair do país, né? E pode andar livremente por todo o país, mas há uma restrição à sua liberdade de locomoção. Você não pode deixar o país. Cabe habeas corpus? Cabe, porque a liberdade de locomoção, vejam que o dispositivo constitucional e o Código de Processo Penal não falam que cabe habeas corpus quando a pessoa sofrer constrangimento por meio de prisão, quando a pessoa estiver presa. Tanto o Código quanto a Constituição falam constrangimento ou ameaça à
liberdade de locomoção. Então, neste caso, é cabível. Como é cabível por outras medidas? Comparecimento mensal a juízo, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados locais, internação do semi-imputável, do inimputável, internação provisória do inimputável, semi-imputável. Todas essas medidas, embora alternativas à prisão, implicam restrição à liberdade de locomoção. E, por isso, podem ser atacadas por meio de habeas corpus. Professor, Oi. indo nessa linha, eu estava pensando, por exemplo, no caso... talvez seja muito extremo, assim, isso não chegou a acontecer, mas eu penso numa hipótese extrema de, sei lá, um prefeito decretar um lockdown e falar assim, por exemplo, se você ouvir você sair na rua, você leva uma multa, por exemplo. Que não foi o caso que aconteceu, mas num caso extremo, assim, caberia então o habeas corpus? Veja bem, eu diria que depende. Se ele disser assim, se você sair na rua, você leva multa, você tem aí uma restrição à liberdade de locomoção, porque as pessoas não podem sair na rua. Se isso for inconstitucional, for ilegal, vamos imaginar que o Supremo tivesse dito: só o governo federal pode impor lockdown. Municípios e estados não podem impor lockdown. E aí a Câmara Municipal faz uma lei, ou o prefeito baixa um decreto dizendo ninguém pode sair na rua. Há uma restrição ilegal à liberdade de locomoção. Então, nesse caso, seria cabível. Veja, vou te dar um outro exemplo, Arthur. Não é incomum, né, habeas corpus em serem impetrados, e já uma vez foi concedido são concedidos os chamados salvo-conduto, por exemplo, quando teve lá a Marcha da Maconha. Aí tinha algumas pessoas que falavam, isso é apologia ao crime, quem sair na rua está cometendo apologia ao crime. Então, então não vai poder sair na rua, ou quem sair na rua vai ser preso. Aí a pessoa ia lá pedir um habeas corpus e falava, eu quero poder participar da Marcha da Maconha, não estou fazendo apologia ao crime, estou defendendo uma causa, não vou estar usando maconha na hora, só vou estar lá e conseguir um salvo-conduto. Por quê? Porque implica restrição à liberdade de locomoção. Andrei, pois não? Era apenas em relação às medidas alternativas, Gustavo, você comentou da... Não estou ouvindo, Andrei, não sei se é problema do meu computador. Você está ouvindo, Arthur? Eu estou ouvindo, Andrei. Caramba, será que você não mutou ele sem querer, professor? Pode ser que eu tenha feito isso, mas eu não sei como é que muta ou Você como está ouvindo, disputa. não? Me ajudem aqui. Eu estou te ouvindo, Andrei. O pessoal está te ouvindo também. Deixa eu ver. Você não está ouvindo, né, Gustavo? Acho que ele não está ouvindo. Acho que não. Alô? Deixa eu ver se eu ouço agora. Agora está ouvindo? Eu vou sair e voltar, tá? Na sala, para ver se resolve isso daqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu mutei um negócio aqui. Você me ajuda aqui? Como é que faz para... Andrei tá falando e eu não tô ouvindo. Mas acho que não tá mutado. Tá ouvindo? E agora? Não, né? Acho que só vou falando aqui só. Aqui, ó. Não tá, né? Bom, Andrei, eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo te ouvir. Eu pus aqui, ó. Ele escreveu, ó. Deixa eu ver. Então. Que engraçado. Medidas alternativas, minha dúvida é em relação àquelas que não há propriamente restrição à liberdade de locomoção. Andrei, tanto que eu nem falei essa, eu também, na hora, até dando a aula, falando agora para vocês, eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que nela não cabe, né? Assim,
eu até diria que se for a medida de proibição do funcionário público exercer as suas funções, eu teria alguma dúvida, embora eu também achasse que não, porque, né, lá na discussão, embora historicamente na discussão do Pedro Lessa com o Rui Barbosa sobre o cabimento do habeas corpus, essa foi uma das hipóteses discutidas, e era aquela hipótese lá que o Pedro Lessa falava que seria cabível porque indiretamente ameaçava a liberdade de locomoção. É como quando proibia a pessoa de frequentar um culto religioso, alguma coisa assim. Então, talvez na do funcionário público, para o exercício das funções, talvez coubesse. Mas na suspensão de atividade econômica, aí me parece que não, seria muito, muito longínquo, né? Então, vamos imaginar, infelizmente, aí hoje que nós tivéssemos uma instituição financeira que estivesse cometendo um crime, sei lá, praticando pirâmide, alguma coisa assim, e que fosse o juiz determinasse a suspensão daquela atividade econômico-financeira, né? Ou vamos imaginar que por um crime ambiental, alguma empresa tivesse poluindo demais e houvesse alguma restrição. Nesse caso, não me parece que seria cabível o habeas corpus. Como também não é cabível, embora é curioso, porque já se aceitou habeas corpus em caso de crime ambiental praticado por pessoa jurídica, né? Que, em tese, para mim, não deveria ser cabível, porque não é a liberdade de locomoção que está em jogo. Eu me lembro uma vez, eu tive um caso de crime ambiental praticado por pessoa jurídica e que eu impetrei mandado de segurança para trancar. Era fazendo as mesmas vezes, né? Era uma hipótese de extinção da punibilidade e eu optei por impetrar mandado de segurança. Até tive exatamente essa dúvida. Eu falei, olha, é para tutelar direito líquido e certo, mas é direito líquido e certo diverso da liberdade de locomoção, porque não há liberdade de locomoção da pessoa jurídica. Mas o Supremo Tribunal Federal, naquele precedente importante da ministra Rosa Weber, quando trata se é possível ou não imputar exclusivamente à pessoa jurídica o crime, aquilo foi debatido em habeas corpus, né? Talvez aí com uma certa, pela importância da matéria, para fixar a tese, houve aí uma certa liberalidade para a utilização do habeas corpus. E também acho que porque são muito poucos os crimes nessa situação, né? Talvez não valesse criar confusão, mas talvez se começasse a ter um número muito grande de habeas corpus nesse sentido, provavelmente haveria aí uma restrição. Mas eu acho que, tecnicamente, seria mais correto, nesse caso, a utilização do mandado de segurança. Tá bom? Desculpa, não sei porque eu não estou ouvindo o seu som. Eu até conferi aqui, o Arthur falou para ver se não está mutado, e quando você fala, aparece que você está falando, mas não sei por que eu acabo não ouvindo. Deixa eu ver se tem mais alguma hipótese de restrição que eu anotei aqui. Só não é em relação à pena, não é em relação à pena em si, mas porque para o crime é previsto pena privativa de liberdade? E também porque não há previsão de recurso em sentido estrito para essa situação. É aquilo que nós falávamos na aula passada, algumas decisões interlocutórias para as quais não há previsão de recurso, e aí você fica sem ter como atacá-la, só vai poder atacá-la na sentença, mas muitas vezes elas estão causando prejuízo. É muito comum, né, o emprego de habeas corpus para atacar a produção de prova ilícita. Então, a interceptação telefônica demorou 2 anos, o juiz que decretou era incompetente, as decisões, essa talvez seja a mais comum, as decisões que prorrogaram a interceptação telefônica não estão devidamente fundamentadas, o juiz só põe defiro nos termos do relatório, alguma coisa do gênero. Isso é muito comum. E é até curioso, porque muitas vezes a impetração vem assim mesmo. Fulano está sofrendo constrangimento ilegal porque há uma prova ilícita. Na verdade, acaba
sim havendo uma ameaça longínqua. Mas muitas vezes os habeas corpus são impetrados quase como se fosse para atacar, né, o direito à inviolabilidade das comunicações, o direito à inviolabilidade do domicílio, quando não é isso, né? É que se eu estou sendo investigado, estava lá numa fase da Lava Jato, por sorte eu não fui preso, mas eu sofri uma busca e apreensão na minha casa. Estou sendo só investigado e ainda não fui denunciado. Posso entrar com habeas corpus? Em tese, sim. Porque vamos imaginar que aquela busca e apreensão foi ilegal. Hoje, por exemplo, nós temos uma série de habeas corpus na STJ. Eu vi uma decisão ontem, recente, de busca e apreensão pessoal e no veículo, né, que é considerado uma extensão da busca pessoal, no qual foi encontrado drogas, e era um voto do Olinto, se não me engano, que está como desembargador convocado, dizendo o seguinte: olha, se não houvesse uma fundada suspeita do policial indicando por que ele achava que tinha drogas naquele carro, tal, em habeas corpus, né? Então, questionando a ilicitude dessa busca. Por quê? Porque a pessoa lá na frente vai poder ser condenada com base nessa prova ilícita. E se ela vai ser condenada com base numa prova ilícita, a condenação é ilegal e uma eventual prisão é ilegal. Então, é por isso que, sim, posso utilizar o habeas corpus para questionar provas ilícitas, mas, na verdade, ou no rigor da técnica, você teria que entrar com habeas corpus, porque a sua liberdade de locomoção está ameaçada, porque você tem um processo que pode levar à sua condenação com base numa prova ilícita, né? Essa é a lógica para justificar a utilização de um habeas corpus para atacar a prova ilícita. Tá bom? Uma outra questão que tem sido discutida, e aqui em São Paulo, principalmente em várias câmaras do Tribunal de Justiça, eles acabam, às vezes, não aceitando o habeas corpus, ao meu ver, de uma forma equivocada, é na execução da pena. Pois não, Arthur? Professor, nesse caso da ameaça à liberdade de locomoção pela produção de prova ilícita, então se, por exemplo, tem uma argumentação que não fala da liberdade de locomoção, só fala do direito à inviolabilidade de comunicação, direito à privacidade, é possível que o habeas corpus seja desprovido, então? Olha, bom, desprovido sim, porque o tribunal pode entender que aquela busca e apreensão foi lícita. Sim, o tribunal pode entender que aquela interceptação telefônica não se desenvolve por um prazo exagerado, entendeu? Então, não conhecido, então, seria a mas pergunta. Não conhecido, normalmente, ele acaba sendo conhecido. Nesse caso, para usar a linguagem certa, né, Arthur? Esse habeas corpus, ele seria conhecido. Vamos supor que eu digo, olha, a decisão que decretou a interceptação telefônica não está motivada. E como ela não está motivada, a interceptação é ilícita, e por conta disso eu posso ser condenado por uma prova ilícita, lá na frente. Minha liberdade de locomoção está ameaçada. O tribunal, o certo que ele tem que fazer, ele tem que dizer: conheço o habeas corpus, porque é situação de ameaça à liberdade de locomoção, né? Mas nego provimento ao habeas corpus porque entendo que realmente está fundamentada, ainda que a fundamentação não seja exaustiva, mas houve uma análise, e isso é comum. Mas, tecnicamente, seria a hipótese de não conhecimento do habeas corpus se, por exemplo, eu impetrasse um habeas corpus contra a pena de multa. Se eu impetrasse um habeas corpus por pena privativa de liberdade já extinta. Aí seria, tecnicamente, hipótese de não conhecimento. Mas os tribunais, muitas vezes, também não usam essa terminologia com muita precisão. De não conhecer, de negar provimento. Numa hipótese onde isso é muito comum, até já aproveito para falar agora, antes de falar da questão da execução da pena, é que, assim, há uma lenda, vamos dizer assim, que não se aprecia a prova em habeas corpus. Na verdade, não é exatamente isso. É que o habeas corpus, assim como o mandado de segurança, é um processo documental, né? No mandado de segurança, isso talvez
fique até mais claro, porque se diz que você tem que ter prova do direito líquido e certo. A prova do direito líquido e certo é a prova documental. O que não há no habeas corpus, assim como não há no mandado de segurança, é uma instrução para a produção de provas de fontes pessoais. Eu não posso dizer no habeas corpus, olha, estou sofrendo liberdade, sofrendo ameaça à minha liberdade de locomoção, conforme irei demonstrar através das testemunhas do rol abaixo. O habeas corpus não tem uma fase de instrução com marcação de audiência, mas eu tenho que provar o meu constrangimento ilegal? Tenho que provar através de documentos. Então, se eu digo, a minha prisão preventiva já dura 5 anos e, portanto, ela tornou-se ilegal por excesso de prazo, o que eu tenho que juntar nesse meu habeas corpus? Eu tenho que juntar a decisão que decretou a minha prisão, eu tenho que juntar um documento dizendo a data que eu fui preso. Com isso, eu estou fazendo o quê? Demonstrando os fatos que caracterizam aquele meu constrangimento ilegal. Se o fulano for prefeito municipal e tiver sido preso por um juiz de direito, ele vai ter que dizer: a Constituição diz que os prefeitos municipais são processados pelo Tribunal de Justiça. Está aqui a minha diplomação comprovando que eu sou prefeito municipal. Portanto, está aqui a decisão de um juiz de primeiro grau que decretou a minha prisão. Portanto, a minha prisão é ilegal. Então, a análise de prova no habeas corpus, diferente do que 90% das pessoas falam, há análise de prova no habeas corpus. Mas há análise de prova documental. Ou documentos, propriamente dito, ou documentação de atos processuais. Eu vou juntar denúncia, eu vou juntar sentença, eu vou juntar decisão. Por exemplo, se o meu habeas corpus, como eu falei para o Arthur, é um habeas corpus porque eu vou dizer que a decisão que decretou a minha prisão, a minha interceptação telefônica não está fundamentada, eu vou ter que juntar aquela decisão para o juiz analisar o conteúdo daquela decisão. Isso é documento. Então, há análise de documentos no habeas corpus, mas o que não há é uma instrução processual no habeas corpus. Então, por isso é que tem essa confusão de que no habeas corpus não se analisa a prova. E aí, uma outra confusão que costuma ser feita é que é muito comum, e é nesse ponto que esse tema surge, a chamada impetração de habeas corpus, para o trancamento da ação penal. Então, alguém oferece uma denúncia e nós estudamos, vocês viram que eu tenho que ter justa causa para ação penal. Essa justa causa, não temos uma definição na lei, mas ela é aí um suporte probatório mínimo daquela acusação. Então, alguns usam a expressão prova da materialidade, indícios de autoria para caracterizar a justa causa. Há uma discussão se é mera probabilidade, juízo de certeza, enfim, não precisamos entrar nisso agora. Mas eu tenho que, o próprio juiz da causa vai ter que pegar aquele inquérito policial, ler aquele inquérito policial e falar: bom, aqui tem justa causa contra o fulano, aqui não tem justa causa contra o Beltrano. E aí recebe a denúncia contra um e rejeita a denúncia contra o outro. O que ele fez para receber ou rejeitar a denúncia aqui? Ele fez uma valoração das provas existentes no inquérito policial. Isto o tribunal não vai fazer, porque ele vai dizer: esta valoração, se tem mais ou menos provas, ela deve ser feita pelo juiz da causa. Mas é possível interpor um habeas corpus se não houver prova alguma de que uma pessoa participou do cometimento de um crime. Então, não sei se eu me fiz claro, talvez seja um pouco sutil, mas uma coisa é: existe algumas provas contra alguém.
Eu quero saber se essas provas são suficientes ou não para caracterizar a justa causa. Isso é muito difícil discutir em habeas corpus. Agora, não tem prova nenhuma contra uma determinada pessoa. E aí, se ela for denunciada e a denúncia for recebida, nesse caso, cabe a habeas corpus. Eu gosto de um exemplo, é um caso concreto que aconteceu comigo. Era uma pessoa que foi denunciada porque ela tinha uma empresa de bebidas, um depósito de bebidas, e teria praticado alguma fraude mediante duplicatas simuladas. Ela teria comprado uma grande quantidade de bebida, recebeu a bebida, depois não pagou a bebida. Era uma confusão lá. Só que essa empresa era aquelas antigas limitadas que o marido tinha 99% das cotas, só o marido tinha poder de gerência, a esposa tinha 1% das cotas. Não tinha poder de gerência, que já seria aí um indicativo de que provavelmente ela não cometeu crime nenhum. Além disso, foi instaurado inquérito policial, né? Foi ouvido o marido e foi ouvida a esposa, foram ouvidas as vítimas, etc. E todo mundo falava. Eu conversei com o marido, eu negociei, nem falava marido ou esposa, né? Eu negociei com fulano de tal. Foi o fulano de tal que fez o pedido. Quando foi entregar a mercadoria, era o fulano de tal que estava lá. Né? E já durante o inquérito, a esposa foi ouvida e ela falou, olha, eu sou psicóloga, tá aqui, eu tenho meu consultório, eu atendo meus clientes, eu sou professora universitária, eu dou aula na universidade tal, tá aqui, eu tenho livros publicados sobre psicologia. Bom, eu sou sócio do meu marido porque ele precisava de uma sócia, mas eu nunca nem piso na empresa. Sei onde é que é a empresa porque eu sei, mas assim, não vou lá, não acompanho o dia a dia, não sei o que ele compra, o que ele não compra, o que ele vende, o que ele não vende. E realmente, já no inquérito, né, foi feita uma prova com os funcionários que foram ouvidos. Eu lembro até o nome. Ah, conhece a doutora Gisela? Ah, não conheço. Eu sei que ela é esposa do fulano, mas nunca vai na empresa. Ela acha que é psicóloga, ela tem outra profissão, etc. Nesse caso, foi impetrado um habeas corpus para dizer o quê? Não existe prova nenhuma de que ela participava da administração da empresa e que ela teve participação nesses fatos. Né? Ao contrário, havia uma prova lá mais do que suficiente que ela era totalmente alheia ao dia a dia da empresa, embora figurasse lá com 1% das cotas no contrato social. Então, nestas situações, né, isso é possível. Uma outra situação hoje, né, Andrei, que até por força da lei que me parece que é possível e tem acontecido, é que nos casos de colaboração premiada, né, a lei agora fala, com a mudança do pacote anticrime, que não pode haver recebimento de denúncia exclusivamente com base na palavra do delator. Isto é, o delator, além de ter, o colaborador, além de ter delatado a pessoa, para que haja o recebimento da denúncia, ou o próprio delator tem que ter fornecido alguma prova de corroboração, ou diante do que o delator falou e instaurado inquérito policial, a polícia encontra alguma prova de corroboração. Então o delator vai lá e fala, olha, eu pagava dinheiro pro fulano de tal, político, corrupto. Aí ele falava, mas como é que você pagava? Ele tinha uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, no nome dela era tal, e era lá que que o meu doleiro depositava o dinheiro. Aí ele fala isso, só tem a palavra do delator. Só que aí ele junta comprovantes dessa transferência bancária e junta lá um WhatsApp do político falando, olha, você precisa mandar lá aquele documento, né? Usa aquela linguagem cifrada que todo mundo entende o que é, né? Você precisa mandar aquele documento para a empresa. É a de sempre, é a empresa de nome tal. Aí você vai dizer, bom, aqui além da palavra do delator, eu tenho elementos de corroboração dessa palavra. Ele falou que pagou e que pagou na empresa tal, ele apresentou o recibo de pagamento, e eu tenho aqui um dado que liga essa pessoa, que ele diz que pagou, a essa empresa. Se depois eu vou valorar no curso da ação penal, o cara vai apresentar uma desculpa daquele WhatsApp, que era outra coisa, que era história, que era documento de verdade, é uma outra discussão. Mas aí, nesse caso, você tem elementos de corroboração. Agora, se eu tiver uma situação
em que só tem um delator dizendo: eu também paguei para o deputado tal. Como é que você pagou? Um dia eu peguei uma mala de dinheiro e fui na casa dele e entreguei a mala de dinheiro. Alguém viu? Não, ninguém viu. Você sacou o dinheiro na véspera? Não tenho comprovante. Pega lá o recibo de entrada na casa do fulano, não tem nada, só tem a palavra dele. Muito provavelmente, nesse caso, essa denúncia vai ser rejeitada. Se ela não for rejeitada, né, caberá habeas corpus para discutir a falta de justa causa, porque aqui a própria lei exige, além da palavra do colaborador, algum elemento a mais. Tá? Você me ouve agora, Gustavo? Oi, Andrei. Agora você está me ouvindo, né? Eu saí e entrei. Tá me ouvindo? Não estou ouvindo, mas vai lá. Não tá. Não, tá bom. Não, eu só queria ver. Não, eu só queria falar da questão da prescrição. Na caso de prescrição, é possível, né, também trancar, mas eu mando aqui no chat. Ele falou da prescrição, que também é possível trancar. A ação penal, ele falou que vai pôr no chat. Tô fazendo sim. tradução aqui. Obrigado. O Arthur virou... Mas é isso, quer dizer, quando eu falei da falta de justa causa, eu falei, esse é um fundamento difícil, né? Existem outros fundamentos que torna mais fácil. O Andrei deu um exemplo, a prescrição. Aí dá para trancar. Outro fundamento, que aí não envolve análise de prova, é a inépcia da denúncia. Se a denúncia não descreve suficientemente os fatos. Aí não é um problema probatório, como é o caso da justa causa, é um problema narrativo. Né? Vamos dar um exemplo aqui, talvez banal, mas vamos lá. Eu denuncio alguém por, esse é um exemplo, casos concretos, crimes contra a honra, calúnia, injúria ou difamação, mas não escrevo na denúncia, no caso da calúnia contra funcionário público, ou não escrevo na queixa crime, né? Qual foi a expressão injuriosa, qual foi a expressão caluniosa que foi utilizada. Eu vou dizer, essa denúncia é inepta, o problema não é tem prova ou não tem prova que aquela pessoa falou. Eu não estou descrevendo minimamente o crime. Né? Eu denuncio alguém por um estelionato, mas não identifico qual foi a vantagem indevida que a pessoa recebeu e qual foi o prejuízo alheio que foi causado. Né? Em outros crimes, isso é muito comum, porque às vezes a gente tem situações que beiram a inépcia. Né? Uma situação que para mim é muito difícil, às vezes, fazer a defesa, não sei, o Andrei me ajude aí, muitas vezes você tem crimes tributários, né, Andrei, que a denúncia é quase que, assim, ele foi autuado pela sonegação no auto número tal, houve o lançamento definitivo, isto posto, denuncio pelo crime do artigo 1º da 8.137, sem ser nem, às vezes, individualizar direito qual daqueles incisos, né? Seria uma denúncia que você tem que ler a denúncia e ler junto o auto de infração para você entender. E hoje, né, os tribunais trancaram algumas denúncias. É interessante. Por exemplo, no caso da Lava Jato, não era incomum, né, Andrei, ter denúncia de 200 páginas, 300 páginas, e pode até parecer, às vezes, meio esquisito. Você fala, mas é inepta a denúncia. Você fala, mas como? Como você está me dizendo que tem falta de narrativa se tem 200 páginas, 300 páginas nessa denúncia? Mas é que, às vezes, a denúncia tinha lá 20 personagens, né? E em relação a um deles, a denúncia não dizia praticamente nada. Ou a denúncia era, ele era o engenheiro da obra tal, ponto. Então, você narrava, o chefe da empreiteira pagou não sei quanto, o outro fez aquilo, não sei quem estava lá, e o fulano. O fulano assinou tal aditivo do contrato. Então, às vezes, mesmo numa denúncia longa, se eu não tiver um mínimo de descrição, e aqui não é filigrana, porque senão realmente às vezes fica muito difícil de você se defender. Né? Você não sabe de qual fato você está sendo acusado, de como você vai se defender, daqueles fatos. Então, é preciso tomar esse cuidado. Eu digo assim, até gostaria de ouvir a opinião do Andrei. Eu acho que para o Ministério Público, a peça mais importante do processo é a denúncia.
É claro que depois ele vai participar das audiências, atuação na audiência, e a alegação final é a peça que coroa aquilo. Claro, não vou chegar ao ponto de dizer que, ainda mais nessas denúncias longas, você não pode ter alguém e tal, mas eu me lembro uma vez, contexto, cidade do interior, tinha um amigo que era do Ministério Público lá e tinha uma vez que ele tinha lá um estagiário que era bom, e o estagiário dele, eu conhecia, assim, fiz hoje não sei quantas denúncias. É claro que ele fazia e ia passar para a pessoa rever, ver se aquilo estava ok. Mas é uma peça que você tem que ter grande cuidado, porque ou se a narrativa não está completa, ela pode ser inepta. Se você narra os fatos sem muita precisão, ela pode ser inepta. E se você descreve com precisão, às vezes a instrução pode mostrar que os fatos se passaram um pouco diferente, né, André? Você tem que editar a denúncia no 384, para dizer, não foi assim exatamente, foi de um pouco do outro jeito. Então, ela é uma peça, como é para o advogado, né, fazendo, às vezes, com habeas corpus. Né? Você fazer uma peça de impetração de habeas corpus é algo que você deve ter muito cuidado e bastante atenção por essas questões que nós estamos colocando aqui, tá? Relembrando algumas outras coisas, agora talvez não tanto quanto cabimento, etc., mas mais especialmente quanto à peça, né? O habeas corpus ele é uma ação popular. Então, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. Você não precisa ser advogado. E lembrando, né? No habeas corpus nós podemos ter 3 figuras. Nós temos a autoridade coatora, nós temos o paciente e nós temos o impetrante. Essa é uma diferença do habeas corpus para o mandado de segurança. Né? No mandado de segurança, o impetrante ele está lá representado por um advogado. No habeas corpus, primeiro, eu não preciso ter capacidade postulatória. Arthur, acho que seu microfone está aberto. Perdão, professor. Perdão. Eu tentei, na verdade, ligar, levantar a mão aqui, desculpa. Depois... Pois não. Não? Pode falar. Não. Desculpa interromper, eu acho que na verdade, eu só queria saber se o senhor tinha comentado alguma coisa sobre a execução da pena. Eu esqueci, desculpa, era isso que eu ia falar. Obrigado, Arthur, obrigado por me lembrar. Com relação à execução da pena, o que acontece? A lei de execução penal prevê um recurso contra as decisões que o juiz profere na execução da pena, chama agravo em execução, artigo 197 da lei de execução penal. Então, a pessoa vai pedir uma progressão de regime, a pessoa vai pedir uma saída temporária, a pessoa vai pedir um novo cálculo da pena, porque ela tem direito à remissão de X dias de pena pelo trabalho ou agora pelo estudo. E o juiz de execução, né, embora na execução da pena o preso esteja lá, a pena privativa de liberdade, preso no estabelecimento penitenciário, e, portanto, uma série de atos do dia a dia da execução da pena são atos de natureza administrativa, existem incidentes na execução que são jurisdicionados e que dependem de decisão judicial. Quando a decisão desse juiz ela é contrária ao condenado, a lei de execução penal prevê uma medida que é o agravo em execução. Só que esse agravo em execução vale para pena de multa, vale para multa não agora porque não, mas vale para pena restritiva de direito, vale para pena de multa, para pena privativa de liberdade. Mas se a pessoa estiver presa e aquilo causar uma restrição ou uma ameaça à liberdade de locomoção, isso não exclui o cabimento do habeas corpus, ou não deveria excluir o cabimento do habeas corpus. Até porque o habeas corpus é uma medida mais rápida, é uma medida mais célere. Mas, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça tem várias câmaras que justamente para tentar reduzir o volume de habeas corpus, reduzir o número de habeas corpus, numa clara posição de jurisprudência defensiva, tem dito que não cabe o habeas corpus quando couber o agravo em execução. E aí sim, Arthur, não conhece do habeas corpus, diz não conheço do habeas corpus porque o correto aqui é o agravo em execução. O que me parece equivocado, porque você veja, eu também tenho vícios do processo
que eu posso invocar na apelação. E nem por isso o tribunal vai dizer, olha, aqui não cabe habeas corpus porque você tinha que alegar isso em apelação. Então, o fato de ser cabível o habeas corpus, né, não afasta ou não deveria afastar a possibilidade, o fato de ser cabível o agravo em execução não deve afastar o cabimento do habeas corpus. Né? Mas isso tem acontecido aqui. Deixa eu ver, o Andrei escreveu. O Andrei falou, também acho que um processo que começa com uma denúncia inepta ou mal feita, dificilmente chega a um bom resultado. Concordo. Aliás, tem uma frase que sempre me marcou bastante, Andrei, lá atrás, quando eu comecei a estudar o tema da correlação entre acusação e sentença, e essa frase dizia que a denúncia é um projeto de sentença. Né? Quer dizer, uma denúncia bem feita é o promotor dizendo, juiz, aconteceu isso, 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 e é por tal motivo que ele vai ser condenado. Depois você teria a produção da prova e as alegações finais seria a hora de você falar, tá vendo? Isso, isso, isso que eu falei na denúncia está comprovado por aquilo, aquele outro. E aí, aquilo é o projeto de sentença, realmente. Né? E imagino que uma denúncia mal feita também deve gerar muito mais trabalho para as alegações finais depois, né? Que você tem que tentar remendar aquilo que está na denúncia. Realmente é isso mesmo. Então, só voltando aqui, Arthur, então tem havido esse entendimento restritivo. Então, era isso que eu estava falando da execução. Mas eu acho incabível, eu, como advogado, se eu tiver um problema de execução com pessoa presa, cumprindo pena privativa de liberdade, né, não teria dúvida em impetrar habeas corpus. Se o tribunal não conhecer, vou subir com recurso ordinário em habeas corpus e assim por diante. Porque são decisões que algumas já restringem a liberdade de locomoção e outras ameaçam a liberdade de locomoção. Se alguém decreta a regressão de regime, ele vai ficar privado de liberdade numa condição mais grave. Se eu já tinha direito à progressão de regime, por exemplo, mudar do fechado para o semiaberto, e o juiz nega a progressão de regime, eu vou ficar preso numa condição, vou ficar privado da liberdade numa condição mais gravosa. Se a pessoa tinha lá, trabalhou durante 9 meses, ela tinha direito à remissão de 3 meses. Se o juiz nega o direito de remissão dela, ela está ameaçada de ter que ficar mais 3 meses preso, além do tempo normal, porque foi negada a remissão. Então, me parece que em todos esses casos é cabível, sim, o habeas corpus. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando a falar da impetração. Né? O habeas corpus é uma ação popular. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. E há, inclusive, a única exceção, 2, né? Os juizados também. Uma exceção expressamente prevista no próprio Estatuto da OAB, dizendo que não é necessário ter capacidade postulatória para impetrar um habeas corpus. Né? Então, é comum habeas corpus impetrado por presos, sem capacidade postulatória, e não pensem que por isso ele é mal feito, lá os códigos penais comentados, etc., são lá um best-seller dos presídios lá, eles ficam lendo, acompanhando. Deixa eu ver que o Andrei fala sobre legitimidade, 2 pontos. Quando a impetração geral se consulta, isso, e o MP também pode para defender realmente a liberdade do paciente. Sim, já vou comentar, André. Então, vamos lá. Então, primeiro, aliás, fazendo um parênteses aqui, professora Ada, né, tem um livro lá sobre nulidades no processo penal, então você imagina que nulidades, então, era um hit no presídio, né? Cada um procurando uma nulidade no seu processo. Aí, ela recebia muitas cartas de preso, falando, olha, aconteceu isso no meu processo, eu li no seu livro aquilo, aquele outro, você não pode me ajudar, não sei o que e tal.
Aí um dia ela me ligou, ela me chamava de Gustavinho, ela falou assim, Gustavinho, eu não aguento mais receber cartas de preso, dizendo que tem isso, aquilo, aquele outro. As que eu achar que tem fundamento, eu posso te passar, você entra com habeas corpus para ele. Eu falei, entra, professora, pode mandar. No fim, acabamos defendendo aí alguns presos aí, fãs da professora Ada, que mandavam as cartinhas sobre os processos dele. E um deles, inclusive, mandou alguns habeas corpus que ele tinha feito. Posso dizer com certeza melhor que muita prova da OAB. Eu corrigia a prova da OAB na época, eu falava, olha, se caísse um habeas corpus na peça e fosse esse habeas corpus aqui, ele passava com toda certeza. Então, não é preciso capacidade postulatória, né? Qualquer pessoa pode impetrar. Aliás, até outro dia alguém me perguntou isso. Pode ser pessoa, até para não fazer confusão, né? Eu disse que não cabe habeas corpus quando, em tese, o paciente fosse pessoa jurídica, porque não tem liberdade de locomoção ameaçada. Mas pessoa jurídica pode interpor habeas corpus, né? É muito comum, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil interpor habeas corpus quando tem algum advogado que está sofrendo ameaça, processos criminais, etc., relacionado ao exercício da função, né? Na Lava Jato mesmo teve casos, né, Andrei, de advogados que trabalhavam para a empresa, tal, naquela situação meio na dúvida se estava só advogando mesmo e não sabia dos fatos, ou se teria relação com os fatos, que acabavam sendo investigados, denunciados. Não vou dizer que para todos, mas pelo menos para alguns deles eu tenho conhecimento que a OAB teve uma intervenção e chegou a impetrar habeas corpus. Até por ser qualquer do povo, o Andrei lembra, e com razão, é possível também que o Ministério Público interponha habeas corpus para, né, para a tutela da liberdade de locomoção. Né? Por exemplo, o Ministério Público não vai poder interpor um habeas corpus dizendo algo do tipo, eu requeri tal produção de prova de acusação e o juiz indeferiu. Isso causa um constrangimento ilegal à minha liberdade de acusação. Nesse caso, você vai dizer, não, você está querendo usar um habeas corpus não para tutela da liberdade de locomoção, mas está querendo usar um habeas corpus para tutelar um direito da acusação. Em casos desse, o Ministério Público pode usar o mandado de segurança se não houver recurso. Aí sim, mas não o habeas corpus. Mas ele pode impetrar habeas corpus para defender a liberdade do paciente, né? Aqui o único cuidado, né, Andrei, é que não pode ser um caso que ele se tornou autoridade coatora por incorporação, aquele membro do Ministério Público, né? Mas vamos dar um exemplo. Se um delegado de polícia faz um flagrante ilegal, né? O Ministério Público prende alguém ilegalmente. O Ministério Público, claro, ele também vai poder fazer uma petição para o juiz, pedindo para o juiz relaxar a prisão, ou agora na audiência de custódia, se manifestar pelo relaxamento da prisão, porque a prisão é ilegal. Mas poderia interpor habeas corpus? Não vejo por que não. Poderia, se for para tutelar, nesse caso, a liberdade de locomoção. Então, nós temos essas três figuras. E com relação à impetração, portanto, qualquer pessoa, com ou sem capacidade postulatória, pode ser pessoa jurídica, como o Andrei lembrou, pode ser o Ministério Público, pode ser alguém que não tem nenhum contato com o paciente, né? Porque eu sou advogado, a pessoa me procura e fala, olha, eu sofri aqui uma busca e apreensão ilegal, eu estou sendo investigado, a gente precisa reagir contra isso, senão daqui a pouco eu sou denunciado, ou vão pedir minha prisão preventiva. Eu falo para ele, bom, então vamos impetrar um habeas corpus, né, para ver se nós derrubamos essa prova aí, porque essa prova é ilícita e está ameaçando a sua liberdade de locomoção. Eu vou juntar a procuração do meu cliente? Não, porque, na verdade, eu Gustavo, tenho legitimidade para interpor aquele habeas corpus. E eu sou o impetrante e ele é o paciente. Eu vou impetrar habeas corpus no nome dele. Tanto que a petição de habeas corpus é assim, falando muito da própria redação, não é nem uma questão técnica, mas é assim, no meu habeas corpus eu faço assim, Gustavo Henrique Rigg vai Badaró, advogado,
inscrito na OAB sob o número tal, com escritório no endereço tal, vem interpor o presente habeas corpus em favor do paciente Beltrano, residente no endereço tal, atualmente recolhido na penitenciária tal, por ato que causou constrangimento à sua liberdade de locomoção, praticado pela autoridade coatora, que é o juiz de direito da vara tal. Então, eu identifiquei quem é o impetrante, quem é o paciente e quem é a autoridade coatora. Bom, por que você não junta a procuração? Porque eu sou o autor do habeas corpus. O beneficiado é o paciente, mas eu não preciso procuração dele para interpor um habeas corpus. Esse aqui é até um tema curioso, porque até se afirma, e acho que faz sentido, que seria até uma gafe você juntar uma procuração no habeas corpus, né? Porque é você desconhecer que você é o autor da ação de habeas corpus. Mas a procuração, uma vez lendo no História e Prática do Habeas Corpus, do Ponte de Miranda, ele falava: a procuração tem uma utilidade, que é mostrar que o paciente realmente tem interesse naquele habeas corpus. Porque o que acontece, e não é raro acontecer, muitos querendo aí os seus 15 minutos de fama, né? Advogados que querem aí projetar a carreira dele, ou que quer só aparecer na mídia, etc., quando vem alguma questão sobre uma pessoa famosa, eles vão lá e, como qualquer do povo pode impetrar habeas corpus, eles impetram habeas corpus em favor daquela pessoa. Né? Sem nem ter contato com a pessoa, sem nem saber quem é a pessoa. Então, vamos lá. Eu, Gustavo, estou vendo que o Lula está sendo processado. Aí vira e fala: o Lula, nossa, eu acho que tem uma ilegalidade aqui no processo do Lula. Vou impetrar um habeas corpus em favor do Lula. Se eu impetrar o habeas corpus e ganhar, vão falar: puxa, alavancou a carreira, olha, o cara conseguiu um habeas corpus no caso do fulano de tal. Então, o código prevê, e vários regimentos, o código não, acho que regimentos internos dos tribunais prevêem que você pode, nesse caso, consultar o paciente para saber se ele tem interesse no habeas corpus. Embora, normalmente, o que acontece muitas vezes é o oposto, né? Se o paciente já tem um advogado, aí sabe que entraram com habeas corpus lá, ele vai lá e faz uma petição dizendo: não conheço essa pessoa, não tenho interesse em que esse habeas corpus seja apreciado. Então, vamos lá. Se eu continuar, o Lula tá lá, todo mundo sabe que o advogado dele é o Cristiano Zanin, o Batoc, eu não sei quem. Se entrar um habeas corpus do Cristiano Zanin em favor do Lula, não precisa juntar a procuração, você vai falar: ele tem interesse, é a defesa dele que está fazendo um habeas corpus. Né? Se entrar um habeas corpus do advogado Antônio Carlos, você fala: quem é esse cara? Nunca ouvi falar que ele está atuando pela defesa da pessoa tal. O tribunal pode consultar o paciente para ver se ele tem interesse. Então, o Ponte de Miranda falava: juntar a procuração tem essa utilidade que mostra esse interesse. Se fosse só por isso, não precisaria procuração, né? Bastaria você juntar uma declaração do paciente dizendo que ele tem interesse no habeas corpus. Todavia, os tribunais, num claro movimento de jurisprudência defensiva, ao meu ver, até por uma incompreensão técnica, começaram a entender que sim, qualquer pessoa do povo pode interpor habeas corpus. Mas se o habeas corpus é denegado, você tem uma medida chamada recurso em habeas corpus, ou recurso ordinário em habeas corpus. E que daí, para esse recurso em habeas corpus, é necessário você ter procuração. O que não faz sentido nenhum. Se eu sou autor da ação, isso, inclusive, eu sempre tinha tomado esse cuidado, isso é uma medida de reforço até. Veja, eu, Gustavo, interponho habeas corpus. Gustavo Padaró, OAB tal, endereço tal, vem interpor habeas corpus em favor do paciente fulano de tal. Quem é a parte do habeas corpus? Eu, Gustavo, sou o impetrante.
Se a ordem de habeas corpus é denegada, quem que pode recorrer desse habeas corpus? Eu, Gustavo. Eu sou o autor do habeas corpus. Então, vejam que é até curioso que os próprios tribunais põem assim, recorrente, o nome do paciente. Não é o paciente que está recorrendo. Ele é o beneficiário daquela ordem, né? O recorrente sou eu. Quando eu faço recurso em habeas corpus, eu ponho Gustavo Badaró, impetrante do habeas corpus, no qual figura como paciente fulano de tal, vem recorrer. Põe até em destaque o nome do paciente, que é como eles identificam. Mas o recurso não é do paciente, o recurso é meu. Então não tem sentido nessa hora os tribunais superiores, e fizeram isso porque queriam diminuir o número de habeas corpus conhecidos, exigir que você tenha que juntar a procuração. Mas vá lá, né? Não vamos também aí dar murro em ponta de faca. Se a gente sabe que isso dificulta o conhecimento, então quer que junte uma procuração? Vamos lá, às vezes é mais fácil você juntar uma procuração quando você vai recorrer do que já comprar uma briga com o tribunal. Mas realmente não me parece que isso tenha qualquer sentido, a exigência dessa procuração. E também por isso, fazendo um paralelo, um dia que vocês forem advogar, o Arthur aí, que é já era aqui meu reflexo da turma, e agora é tradutor também hoje. Então, vamos lá, Arthur. Vocês sabem o que é subestabelecimento? Já ouviram falar? Sim, sim. Então, subestabelecimento é quando eu tenho um advogado na causa, com procuração, vamos dizer, então não é, eu fui contratado para ser o defensor de alguém numa ação penal. Ele me dá a procuração. Aí eu quero que entre um outro advogado na causa para me ajudar na causa. Eu faço um subestabelecimento. Nesse caso, com reserva de poderes. Continuo eu na causa e também o outro advogado. Eu preciso contratar um correspondente em Brasília porque agora ele está lá com recurso extraordinário. Eu faço um subestabelecimento com reserva de poderes. Se eu vou sair da causa e vai entrar um outro advogado, eu faço um subestabelecimento sem reserva de poderes. Aí passa a ser o outro advogado. Então, às vezes, acontece isso no habeas corpus, né? Então, eu impetrei um habeas corpus e está lá no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Recife. Aí eu vou contratar um correspondente para ver lá, para distribuir memorial. Aí, muitas vezes, os próprios advogados falam, então você me passa um subs para eu poder atuar no habeas corpus? Quer dizer, não é subestabelecimento, porque eu não recebi o poder do meu cliente no habeas corpus. Eu passo uma procuração para ele. Eu digo, eu, Gustavo Badaró, impetrante, venho constituir como meu procurador o fulano de tal. Porque daí ele pode atuar. Tecnicamente, não é o caso de subestabelecer, porque eu não recebi nada do paciente para subestabelecer para aquele advogado. Agora, vamos lá, algumas questões bem mais de técnica de técnica de redação mesmo. A primeira delas é que o código exige que eu identifique quem é a autoridade coatora. Só que aqui não é necessário que vocês nominem a autoridade coatora. Até porque hoje, muitas vezes, é muito difícil, às vezes, você saber grandes comarcas, vara, que muda, que tem o substituto, que tem não sei quem. Né? E, às vezes, o juiz que está atuando naquela vara pode nem ser mais a autoridade coatora. Né? Então, vamos dar um exemplo. Imaginem que alguém tivesse sendo... Vamos dar um exemplo concreto aqui. Né? O habeas corpus do presidente Lula estava indicando que a autoridade coatora era o juiz de direito da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, porque ele foi parcial. O juiz que ele estava dizendo que era parcial era o Sérgio Moro, quando era juiz e praticou atos processuais contra ele. Não era mais o juiz da vara, já tinha deixado de ser juiz, quando o habeas corpus foi julgado. Então, não é necessário no habeas corpus que você nomine a autoridade coatora. Doutor fulano de tal, juiz de direito da vara tal. Né? Basta que vocês indiquem, né, o cargo.
13ª Vara Criminal de Curitiba, Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e assim por diante. Tá? Uma questão que gera alguma discussão na doutrina, acho que nós já falamos disso em aula, mas é importante ficar atento, e aí vai ser importante nominar, né, porque aí é uma situação peculiar, é que habeas corpus é cabível, embora com alguma discussão, contra atos de particulares. Né? Embora nós costumemos nos referir à autoridade coatora, né, o habeas corpus é cabível contra atos de particulares. A Constituição fala no inciso 68 que cabe habeas corpus contra ilegalidade ou abuso de poder. É claro que abuso de poder só pode praticar quem é autoridade, quem detém poder estatal. Tanto que a gente tem ali a lei de abuso de autoridade, quem exerce poder, qualquer... Mas ilegalidade pode praticar o particular ou pode praticar quem tem poder. Então, e vejam até nesse ponto, até vou ler aqui como é diferente. Olha, o inciso 58 trata do habeas corpus e o inciso imediatamente seguinte, o 59, trata do mandado de segurança. No habeas corpus, a Constituição assegura o cabimento do habeas corpus quando houver ilegalidade ou abuso de poder. No mandado de segurança, a Constituição diz que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Né? Me parece até que a comparação dos dois incisos, um imediatamente abaixo do outro, um fala ilegalidade e abuso de poder, ponto. O outro fala ilegalidade ou abuso de poder quando a autoridade pública for... Então, realmente me parece que o habeas corpus cabe contra ato de particular. E não é raro o habeas corpus contra ato de particular. Algumas hipóteses comuns. Diretor de hospital que não deixa a pessoa sair do hospital particular, que não deixa o paciente ter alta porque não pagou a conta. Né? Há um tempo atrás também era comum casos de particulares que mantêm empregados em trabalho escravo em fazendas. E muitas vezes faz lá uma venda na fazenda, obriga a pessoa a comprar, ou quando ela vai trabalhar, ele paga alimento e cobra preços extorsivos pela alimentação que a pessoa só pode comprar na fazenda, e aí ele está sempre devendo mais do que o salário que ele tem para receber, e aí diz, enquanto você não pagar suas dívidas, você não pode sair. Ou internação à força de pessoas por uso de drogas, etc., por familiares em estabelecimentos particulares. Nestas situações, né, entre aspas, chamada autoridade coatora, ou, na verdade, quem pratica o ato ilegal, né, será um particular. E é possível impetrar habeas corpus? É possível impetrar habeas corpus nesses casos. Só que aí, obviamente, você vai ter que identificar e individualizar a pessoa. Tá bom? É preciso que você individualize a si, né, se qualifique como impetrante. E é necessário que haja a individualização do paciente. E aqui, de novo, retomando um pouquinho o que nós falamos na aula passada, André, tinha a correção do agravo no RESP, né? Vamos talvez a gente possa fazer... É que a gente vai ter o habeas e a correção do agravo no RESP. Mas vamos deixar para a semana que vem, tá bom? E aí, porque tem ainda algumas coisinhas que eu queria falar do habeas corpus, tá bom? Aí a gente faz a peça do habeas corpus e o RESP e fala da revisão criminal, que acho que até como peça talvez seja mais fácil que o habeas corpus, tem menos discussões. Você tem que individualizar o paciente. Tirando a situação que nós vimos na aula passada do cabimento do habeas corpus coletivo, eu posso ter mais de um paciente no habeas corpus.
Eu não preciso ter um paciente por habeas corpus. É claro que se eu tiver várias pessoas, cada uma com uma situação particular, não compensa eu fazer um habeas corpus colocando 2, 3, 4 pessoas como paciente, que, na verdade, naquela peça única eu vou ter que escrever 2, 3, 4 habeas corpus, um para cada um deles. Mas, às vezes, eu tenho situações homogêneas, né? Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu tenho uma prisão preventiva decretada contra 3 réus, e que o juiz diga na sentença, na decisão: decreta a prisão preventiva do Zezinho, Guinho e Luizinho, porque estão presentes os requisitos legais. Ponto. Eu vou dizer, bom, essa decisão é carente de fundamentação válida. E como a fundamentação foi uma só para os 3, igual, não tem? Em relação ao Guinho, a situação do Guinho é essa, ele ameaçou a testemunha Beltrano. Em relação ao Zezinho, o Zezinho estava destruindo tais documentos. Em relação ao outro, ele estava fazendo tal coisa. Aí você vai dizer, bom, eu tenho uma fundamentação para cada um. Poderia até interpor o mesmo habeas corpus, mas aí discutir o fundamento de cada um. Mas quando eu tenho um ato coator homogêneo, é melhor, mais fácil que você impetre o habeas corpus, mas aí você vai ter que individualizar, nominar cada um dos pacientes daquele habeas corpus, né? Dizer por que ele está sofrendo o constrangimento ilegal. Ou agora, por exemplo, tinha casos lá na Lava Jato, eu tinha um processo contra 3, 4 pessoas acusadas de corrupção, mas a defesa entendia que, na verdade, aquilo não era corrupção, porque não havia um ato de ofício, e que aquilo era crime eleitoral, porque aquilo foi um dinheiro doado para a campanha e caixa 2 de campanha. Né? Aquilo não dá para ser crime eleitoral para um e não ser crime eleitoral para o outro. Aí você pode pôr o nome de mais de um deles no habeas corpus. E nestas situações homogêneas, se for só para um habeas corpus, normalmente, quando a ordem é concedida, ela acaba sendo estendida para os outros porque estão naquela mesma situação. Mas é importante que vocês identifiquem a vocês como impetrantes, identifiquem, qualifiquem e nominem o paciente, né, e indiquem quem é a autoridade coatora. Depois, no habeas corpus, vocês vão ter que descrever no que consiste a ilegalidade ou abuso de poder daquele particular ou daquela autoridade coatora. Por que a liberdade está sofrendo restrição e por que a liberdade está sendo ameaçada de forma ilegal. Então, vocês vão ter que descrever se é porque ele está preso há mais tempo do que é o razoável por uma prisão cautelar. Vocês vão ter que descrever se ele foi imposto a ele um regime de pena mais gravoso e ele tinha direito a um regime de pena mais benéfico. Vocês vão ter que descrever se a prova foi ilícita porque não havia fundamentação na decisão que decretou a interceptação telefônica e por isso ele está ameaçado de ser condenado com base numa prova ilícita. E, obviamente, onde assim, o coração desse habeas corpus para o processo penal é a parte em que vocês, né, vão descrever ou demonstrar a ilegalidade. É nesse ponto, normalmente, que você vai ter aí a discussão doutrinária ou jurisprudencial da peça de vocês. Então, a prisão preventiva é ilegal porque está perdurando por um período excessivo, irrazoável. Aí vocês vão dizer lá, olha, a lei brasileira não prevê prazos máximos para prisão preventiva, mas o artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos assegura o direito ao processo penal em prazo razoável e que a pessoa presa além do razoável deve ser colocada em liberdade. A Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 78, diz que todo processo deve ter uma duração razoável. O Supremo Tribunal Federal, no precedente tal e no precedente qual, entende
que, embora não haja um prazo fixo, eu devo levar em conta a complexidade da causa, o comportamento do acusado, o comportamento da autoridade coatora. Nesse caso, olha, o juiz deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, deixou o processo parado por tanto tempo. Portanto, olha, já há precedentes que diz que com 1 ano e meio se torne razoável, com 2 se torne razoável, com 2,5 se torne razoável. Olha, aqui no meu caso ele está preso 3 anos sem que a sentença tenha sido proferida. Então, aí vocês vão desenvolver a tese. E é importantíssimo, mais ou menos semelhante ao que nós vimos na apelação, que nós vimos até no recurso especial extraordinário, o pedido que vocês vão fazer no habeas corpus. Normalmente, no habeas corpus, embora ele seja utilizado para atacar uma decisão judicial, a finalidade do habeas corpus não é absolver a pessoa, né? Até porque a gente viu que não tem aquela valoração da prova. Então, você vai pedir que, para cessar a ameaça à liberdade de locomoção, seja declarada inepta a denúncia, para cessar a ameaça à liberdade de locomoção, seja reconhecida a ilegalidade daquelas interceptações telefônicas e da sua prorrogação, ou você vai dizer que, para cessar o constrangimento ilegal, seja declarada a ilicitude da prisão e relaxada a prisão, expedindo-se alvará de soltura. Então, o pedido tem que ser adequado àquela situação concreta, né? Normalmente, se a pessoa estiver presa, né, você acaba pedindo, reconhece a ilegalidade, etc., e que se espeça alvará de soltura. Né? O Código prevê, no chamado habeas corpus preventivo, a concessão de salvo-conduto, né, que é algo bem raro hoje em dia, né? Eu vou dizer que, particularmente, nunca vi um salvo-conduto, né? Naquelas situações em que havia uma ameaça iminente à liberdade de locomoção, ou com frequência restrições à liberdade de locomoção em casos semelhantes, né, se concedia habeas corpus, que aí era e dava-se um salvo-conduto, dizendo, olha, esta pessoa, se estiver praticando tal ato, por isso ela não pode ser presa. Né? Então, vamos voltar ao exemplo. Fulano vai participar da marcha da maconha. Né? Aí ele vai lá, entra com habeas corpus, pede um salvo-conduto e vai dizer lá, o juiz pode conceder e dar um salvo-conduto. Fulano de tal, se estiver participando da marcha da maconha, sem portar armas, sem portar substância entorpecente, não poderá ser detido, sim, pelo simples fato de estar participando. Muito antigamente, representando bem o preconceito da sociedade com as questões sexuais, eram comum as prostitutas que ficavam na rua serem presas pelo simples fato delas estarem ali na rua, no ponto delas, se prostituindo. Aí a polícia ia lá, um moralismo policialesco, e prendia as prostitutas que estavam na rua. Né? Mais de um caso, o Evaristo de Moraes Filho tem um dos capítulos nas Reminiscências de um Rábula Criminalista, onde ele conta um caso desse, e que daí ele interpôs um habeas corpus, né, para uma delas, para que ela pudesse exercer a profissão. Até porque não é crime a prostituição. Né? No Brasil, o crime é você explorar a prostituição alheia. Então, o simples fato da mulher, o homem, se prostituir, pouco importa, não é crime. Então, por esse fato, a pessoa não pode vir a ser presa. Então, nesses casos, se concedia o salvo-conduto. Tá certo? Uma última questão que eu queria destacar, e é uma questão que... Ou duas, na verdade. Né? Falar da liminar, mas falo também da competência. O problema da competência no habeas corpus é um problema que nem sempre é fácil
de definir. Quando o ato é ato do juiz, é fácil decidir, porque é sempre a autoridade judicial superior a ele. Então, se o ato é do juiz de primeiro grau, você vai impetrar o habeas corpus no tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Se o ato coator é um ato coator do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, você vai interpor o habeas corpus no STJ. Se o ato coator é do STJ, você vai interpor o habeas corpus no Supremo. Se o ato coator for do Supremo, né, aí você senta e chora. Se quiser chorar, deita na cama e chora, que é quentinho, pelo menos você se cobre com cobertor. Brincadeira à parte, no Supremo tem uma discussão se ato coator de ministro poderia ser levado para a turma, né? Mas aí já é uma situação mais excepcional. Mas, quando a autoridade é judiciária, é fácil. Se a autoridade for se o coator for particular ou for delegado de polícia, também é fácil, você vai para o juiz de primeiro grau, né? Já quando a autoridade coatora é o Ministério Público, né, você tem aí alguma discussão na doutrina, mas acho que prevalece hoje o entendimento que é do tribunal, né, Andrei? Por uma certa simetria com o juiz, né? Eu, particularmente, tenho até posição diferente, mas prevalece um entendimento que, por simetria, então, se é o promotor de justiça, ele é equivalente ao juiz, você vai para o tribunal, né? Se for um procurador regional ou um procurador de justiça, você iria, imagino uma hipótese muito comum, pro STJ, e assim sucessivamente. Deixa eu ver o que... Isso. Exato. Com relação ao Ministério Público, faz-se essa equiparação, que quando você entende que o promotor de justiça é autoridade coatora, como provavelmente ele estaria cometendo um crime de abuso de autoridade, hoje com a nova lei, realmente, né, em algumas situações, que aí... Veja, é que não é que daí ele vai estar sendo processado, né? Você estaria indiretamente reconhecendo, mas seria um juiz reconhecendo, quando, na verdade, ele teria o direito de ser julgado pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Essa é a argumentação. Deixa eu só ver as outras coisas que você colocou aqui, Andrei. Isso, crime e lugar do crime. Então, vamos lá. Primeiro, quem é o paciente, né? Porque se o paciente tiver foro por prerrogativa de função, né, para ele ser processado criminalmente, a ação começa nos tribunais, né? Mas, nesse caso, se a ilegalidade vier de um juiz de primeiro grau, por exemplo, né, para o habeas corpus, você vai ter que ir para o tribunal subsequente, que é quem tem que corrigir. Você vai poder entrar com a reclamação direto no Supremo. Então, o que o Andrei está falando imaginem o seguinte: eu tenho um deputado federal que acaba sendo investigado por um juiz de primeiro grau, né? E o juiz de primeiro grau decreta a prisão dele. Nesse caso, muito provavelmente, ele entraria com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, dizendo que o juiz de primeiro grau usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, porque seria só o Supremo Tribunal Federal que poderia processá-lo. Mas, se ele for entrar com habeas corpus, o habeas corpus você tem que entrar para a autoridade superior, inclusive por incompetência, né? Vamos imaginar um outro exemplo que o Andrei dá, se é crime eleitoral, né? Mas quem vai ter que reconhecer que o crime é eleitoral é o tribunal subsequente, né? E se não reconhecer, você vai subindo. Porque, vamos supor, esse foi um caso da Lava Jato, bastante comum, né, Andrei? A pessoa estava sendo processada na 13ª Vara de Curitiba por crime comum, por crime não eleitoral, por corrupção. Aí eu queria que se reconhecesse que aquilo era crime eleitoral. Mas é o juiz Sérgio Moro que está processando fulano por... Era o juiz que estava processando.
Eu argumentava perante ele, isso é crime eleitoral, olha, teve esse dinheiro foi doado, mas isso foi doado, não era uma contrapartida por algum ato ilícito que a gente combinou, era um dinheiro de campanha, etc. O juiz dizia, não, para mim isso não é crime eleitoral, para mim isso é crime comum, fica comigo. Aí você ia ter que entrar com habeas corpus no TRF4 para falar, não, isso aqui é crime eleitoral. Aí o TRF4 poderia dizer, há constrangimento ilegal, aqui é crime eleitoral, aí o TRF4 manda para a Justiça Eleitoral. Mas se não, você vai ter que ir subindo, né? Agora, quando era por foro por prerrogativa de função, aí normalmente você entrava com a reclamação. Uma coisa que é difícil, às vezes, você identificar, né, principalmente em primeiro grau, é se o ato coator é do juiz ou não. Né? Vamos imaginar a seguinte situação. Um delegado de polícia instaura um inquérito policial. Vamos até pegar o exemplo que o Andrei deu, e que em relação a alguém já esteja prescrito. Vamos imaginar que um dos investigados tinha mais de 70 anos e, portanto, o prazo prescricional dele corre pela metade, em relação a ele já está prescrito. Essa é uma situação que, às vezes, falo como advogado, é difícil você ver quem é a autoridade coatora. Porque eu posso ter algumas situações. O delegado baixa a portaria. Eu vou dizer, bom, o delegado é autoridade coatora. Vou impetrar habeas corpus perante o juiz. Só que se o promotor requisitou a instauração daquele inquérito policial, aí a autoridade coatora não é mais o delegado, é o promotor de justiça. E aí, se eu entendo que a competência, quando o promotor é autoridade coatora, é do tribunal, eu vou impetrar habeas corpus no tribunal. Mas eu vou ter que dizer que a autoridade coatora é o representante do Ministério Público. Agora, vamos imaginar que esse inquérito já foi para a Justiça com pedido de prazo. Hoje, na maior parte dos casos, a tramitação é direta, né? Não passa pelo juiz se não tiver uma medida cautelar. Mas vamos imaginar que tem uma medida cautelar ou um pedido de prazo e o juiz pratica um ato jurisdicional contra aquela pessoa. Aí a autoridade coatora passa a ser o juiz e não o Ministério Público. Então, falo aí, às vezes no próprio escritório, quando a gente tem algum caso desse, fica uma discussão lá, poxa, mas quem é a autoridade coatora aqui? É o delegado? É o promotor? É o juiz? Então, às vezes, é difícil. Mas nós não vamos ser tão maldosos assim no caso com a turma, né, André? Nós vamos fazer um caso em que a autoridade coatora seja mais facilmente identificável. Mas nem sempre é fácil. Às vezes, nos casos concretos, você tem aí problema. Eu me lembro, eu tenho um caso agora que eu estou atuando, Andrei, até é uma promotora de justiça do Ministério Público Estadual. E ainda acusada por um crime, para vocês verem como é difícil, acusada por um crime que não tem nenhuma relação com as funções dela, nenhuma. O pai é fazendeiro, e aí as fazendas ele doou para os filhos, e daí para ele conseguir um empréstimo, os filhos tinham que autorizar, dar a fazenda como garantia. E aí é aquela acusação da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro do desvio de finalidade do empréstimo. Como ela assinou a autorização para dar a fazenda em garantia, ela foi denunciada também. E aí, como ela foi denunciada, denunciaram no Tribunal de Justiça. E falaram, promotor, foram por prerrogativa de função. A mim pareceu, diante da jurisprudência nova do Supremo, que o caso não era de primeiro grau, porque não era relacionado com o exercício da função. E o Tribunal de Justiça ainda decretou medidas cautelares contra os acusados. Portanto, ao meu ver, se reconheceram competentes. Aí nós impetramos um habeas corpus perante o STJ, falando, o Tribunal de Justiça é incompetente, praticou atos jurisdicionais. E o STJ, para sair pela tangente, falou, não, eu acho que ele ainda não é autoridade coatora, porque ele ainda não recebeu a denúncia, embora já tenha ato jurisdicional decretando medida cautelar e não conheceu do habeas corpus. Então, digo isso para vocês verem que
não se sintam mal se às vezes não tiverem um habeas corpus não conhecido, porque isso acaba sendo frequente no dia a dia. Ah, e com relação a liminar, peço mais 2 segundos de atenção de vocês, era isso que eu queria falar. Não tem previsão na lei de liminar em habeas corpus. Mas é uma praxe mais do que usual. Antigamente ainda se fazia uma justificaçãozinha, dizia que no mandado de segurança tem previsão de liminar, e que o habeas corpus é semelhante ao mandado de segurança, então também deveria caber liminar. Mas hoje nem precisa fazer isso, você pede liminar. Agora, é preciso atentar para qual liminar que vocês vão pedir. Obviamente, se a pessoa está presa, a liminar que vai ser pedida é para que ele já seja colocado em liberdade enquanto tramita o habeas corpus. Por outro lado, se for um habeas corpus preventivo, porque a denúncia é inepta, porque, como lembrou o Andrei, já está prescrito, porque falta justa causa para ação penal, ou porque tem uma nulidade, porque a prova é ilícita. Normalmente, o que se pede na liminar do habeas corpus, como a pessoa não está presa, é apenas para suspender o andamento da ação penal enquanto não julga o mérito do habeas corpus. E, lamentavelmente, hoje, como nós falamos na aula passada, há uma série de habeas corpus que acabam demorando meses e meses e meses para serem julgados. E aí, realmente, a tramitação do processo pode causar constrangimentos com medidas cautelares. Em época de eleição, é muito comum pedir para suspender o processo, para evitar o constrangimento do cara que é o candidato, ir lá depor, etc. Mas, nesses casos, quando não é para colocar a pessoa em liberdade, a liminar é pedida para suspender a tramitação do inquérito ou suspender o curso da ação penal até o julgamento do mérito daquele habeas corpus. Andrei, deixa eu pedir o que você acha. Se é possível. Eu já vi absolver em habeas corpus também, Andrei. Já vi o STJ absolver em habeas corpus. E eu, particularmente, acho difícil ser uma absolvição geral, salvo se for naquela hipótese que é um trancamento travestido de absolvição sumária. Vou imaginar que eu denuncio alguém. Eu estou com um caso agora em que isso pode acontecer. Na verdade, acho que mais tecnicamente a gente vai pedir o trancamento, porque o ato é atípico, mas poderia ser uma absolvição sumária por atipicidade. É um tema que está sendo discutido agora bastante, quando o MP requisita login, senha de acesso, etc., sem ordem judicial. Estou defendendo um diretor jurídico de uma empresa de informática grande que foi pedido para a empresa, falou, estamos numa investigação de organização criminosa, forneça não apenas os dados cadastrais, se o fulano de tal tem conta, qual a conta e quais os logs. Aí o diretor foi lá, virou e falou, olha, não podemos fornecer diretamente, porque esses dados são dados protegidos, tem que ter ordem judicial. E aí esse diretor jurídico foi denunciado por aquele crime de obstrução de investigação de organização criminosa. Então, na verdade, nesse caso, a tese o processo é um constrangimento ilegal. Por quê? Porque ele não tinha o dever de fornecer aquelas informações sem ordem judicial. Se ele não tinha o dever, ele não obstruiu ilegalmente a investigação de organização criminosa. A gente está pedindo para trancar a ação penal por atipicidade do fato. Mas, em tese, poderia ser uma absolvição. Eu nunca pedi. Eu acho até que você tem hipóteses de trancamentos cujos efeitos equivalem a uma absolvição e que farão coisa julgada material. Mas eu confesso que nunca pedi, concordo com você, a tutela ou é constitutiva ou ela é declaratória. Declara extinta a punibilidade, etc.
extingue o processo por inépcia ou extingue o processo por falta de justa causa, mas absolver é raro. Me lembro uma vez, Andrei, tive essa conversa exatamente com a Maria Tereza, quando ela estava lá no tribunal, chegou no tribunal, falou, mas os caras absolvem habeas corpus não pode absolver, não tem essa natureza. Aí, com o passar do tempo, ela falou, chega uma hora é mais fácil, dependendo do caso, diz que absolve e resolve o problema. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida a mais sobre habeas corpus? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos fazer o seguinte, nós colocamos... eu até vi, acho que algumas das últimas aulas eu não coloquei, hoje eu coloco as aulas no Moodle, as gravações. Nós colocamos hoje o caso para vocês fazerem um habeas corpus, tá? Nesse caso de habeas corpus, nós não vamos dividir em Ministério Público e defensor, né? Todo mundo como defensor ou qualquer do povo podem interpor habeas corpus. Então, façam como advogados, qualquer do povo. E aí nós fazemos o habeas corpus. Eu vou colocar os gabaritos das correções também, que ficaram faltando. E aí, na próxima aula, nós falamos dos habeas corpus, dos agravos em recurso especial extraordinário e falamos sobre a revisão criminal, sobre a forma de fazer a revisão criminal. Verdade, Andrei. Vamos fazer o seguinte, até porque a gente ficou com esse passado, vamos fazer o habeas corpus, então, para entregar segunda-feira, né? Senão fica 2 peças para a gente comentar. Então, a gente vai colocar a peça hoje, para o habeas corpus ser entregue na segunda-feira, até segunda-feira à noite. Aí, na próxima aula, então, bem lembrado, Andrei, obrigado. A gente comenta daí os agravos e explica o mandado e explica a revisão criminal. E aí, na aula seguinte, a gente comenta os HCs. Tá bom? Boa semana para todos. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado, boa semana para vocês. Obrigado. Abraço. Tchau. Tchau, obrigado. A Babi está na escola? Acho que ela vem. Não querer ir. Não, mas você vai buscá-la? Eu espero o Henrique não ficar sozinho, então. Tá. Não, mas eu fico. Aí passa um saquinho editando eu faço pra ela. É? Não tem problema? Não. Aí quem fica sozinho? Ele adora fazer. Ele adora? Quem diz que não, mas deve ficar aqui. Não. Mas ele não liga, não. Se o senhor quiser ir embora, eu faço isso. Tranquilo, porque quando eu saio, eu aviso ali que ele tá sozinho. Ele comigo, eu continuo, eu não sei. Eu trago a menina. Se precisar de alguma coisa. Ela fica com o olho aqui. Né? Faz muito comigo. Vamos lá para outra. Mas é bom assim, né? Sem dúvida. No dia que eu fui, que lá ia lá tudo, eu fiz o corrido.
Mas a mina foi lá e crucificou. Eu achei graça. Eu vou comer um... Não, vou comer um